Gravando. Okay. Obrigado. Então, oficialmente, boa noite a todos. Peço que fiquem em posição de prece. Coluna bem ereta, o corpo ao máximo relaxado, diminuindo o fluxo de pensamentos, mantendo a respiração bem suave e bem tranquila. Ahamasmi Aparadanam, Alayo Akinchano Agatihi, Uemevo Payabo Tome Bhavá. Estamos aqui com faltas, com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Esse é um sentimento forte que eu tenho em alguns momentos, que realmente preciso de ajuda, de que realmente preciso ser orientado nesse caminhar. Então, eu peço hoje que a gente possa ser orientado, que a gente possa ser, como em todas as outras vezes, né? Mas que a gente possa assimilar os ensinamentos e, principalmente, que eles possam ser utilizados na nossa prática do dia a dia, no nosso caminhar, na nossa percepção, que isso vai entrando cada vez mais naturalmente, esses ensinamentos, e vai desobstruindo os caminhos que nos levam a essa meta que desejamos atingir. Então, desejando um excelente estudo a todos nós, vamos entonar 3 vezes o Pranava Om para dar início aos trabalhos. Inspirando. Namastê. Hoje, 11 de fevereiro de 2021, nosso grupo vai estudar o capítulo 9 da Gita da Sudadharma, intitulado Sadhana Traya Dharma Gita. Então, eu pediria que a Renata pudesse, como em outras vezes, ler para a gente todo o texto, e a gente vai, então, pedir para o Rubens depois pontuar as partes que são mais importantes. Muito obrigado. Tá, a hora que for para pausar, você avisa, por favor. Okay. Aí o Rubens dá o toque, se for o caso. Obrigado, viu? Tá. Obrigado pelo encontro. Deixa eu desligar aqui. Pode ser. Arjuna pergunta sobre a natureza ordinária da ação humana, yagna, dana e tapas, em relação com as trigunas, e o característico fervor, srada, que impele tal ação. Perguntou Arjuna: ó Krishna, qual é a natureza da conduta daqueles que executam ações sem se guiar pelo Bhagavad Sastra, mas que possuem um apropriado fervor, seja este sático, rajásico ou tamásico? Respondeu o bem-aventurado Senhor: sabe tu, em todas as pessoas que possuem um corpo de estrutura material, para crítico, o fervor é tríplice, sendo sático, rajásico ou tamásico. Ó Bharata, o fervor ou ardor de todas as pessoas está em concordância com a sua origem tática, sátiva, rajas ou tamas. Toda pessoa possui ardor, e é mais ela mesma, na medida em que possui tal ardor. Aqueles de natureza sátiva adoram os devas,
Os de natureza rajásica são dados à veneração assúrica, enquanto que outros, sendo de natureza tamásica, adoram imagens não consagradas, tais como quadros, etc., e hostes de elementais. As pessoas de natureza orgulhosa e egoística, que são impelidas por fortes e passionais gostos e desgostos, bem como quem pratica severas austeridades contrárias aos mandamentos do sastre. Destituídas de discernimento espiritual, atormentam a constituição elemental do corpo, como também a mim, que moro dentro dele. Por isso, considera-as de convicções assúricas. Também o alimento, que a todos agrada, é a tríplice natureza, como também são os sacrifícios oferecidos com invocações, as austeridades e as oferendas. Aos aspirantes convém alimentos de natureza sática, os quais aumentam a longevidade, a inteligência, a força física e a saúde. São agradáveis e geram disposição e jovialidade, como também os suculentos, oleaginosos, vitalizantes e de bom sabor. Os alimentos preferidos pelas pessoas de natureza rajásica são amargos, ácidos, salgados, muito quentes, picantes, cáusticos ou irritantes ao paladar, os quais chegam a produzir dores, mal-estar e enfermidades. O alimento que é apetecido pelas pessoas de natureza tamásica é velho, não fresco, insípido, decomposto e corrompido, feito de restos ou não consagrado. O yagna, sacrifício, é de natureza sádico, quando é feito corretamente, de acordo com os ritos sacramentais, por alguém que não deseja fruto algum, como recompensa, e considera sua execução como justa e necessária. Ó tu, o melhor dos Bharatas, sabe tu que é rajásico o yagna efetuado com desejo pessoal por seus frutos, ou meramente para enaltecimento próprio. O yagna considerado tamásico é o que é realizado em desacordo com os devidos requisitos, sacramentos, ou seja, quando a oferenda não é dedicada, nem consagrada, nem acompanhada com doação, como também efetuada sem o necessário fervor. A tríplice natureza de tapas, ou austeridade, sádico, rajásico e tamásico, com respeito à atividade física, mental e intelectual. Reverência aos devas, aos iniciados, ao guru e aos videntes. A limpeza, a retidão, a castidade e total inofensividade, tudo isso deve ser entendido como austeridades do corpo. A austeridade da palavra deve ser entendida como linguagem inofensiva, a qual deve ser também verídica, doce e benéfica, bem como o estudo contínuo da ciência adiátmica. A austeridade da mente consiste na serenidade mental, contentamento, calma, vigilância mental e pureza de intenção. O ato de austeridade, o qual deve ser praticado com intenso fervor pelas pessoas, é a tríplice natureza. Este tapas, ou austeridade, praticado por aqueles que estão desapegados de seu resultado e que são yuktas, é conhecido como sático. O ato de austeridade, que é praticado ostensivamente com o propósito de obter reconhecimento, respeito e estima, é declarado rajásico.
O resultado dele obtido é transitório e passageiro. O ato de austeridade efetuado sem motivo espiritual, limitado, por meio de mortificações físicas, ou com o propósito de ferir ou magoar a outros, é qualificado tamásico. Uma doação, dana, é reconhecida como sática, quando é feita para o próprio bem de outrem, sem esperar retribuição, e com o devido discernimento quanto à oportunidade, o lugar e a conveniência. As doações são reconhecidas como rajásicas, quando são feitas com o propósito de obter retribuição, com o desejo de conseguir benefícios, ou feitas a contragosto. A doação é considerada tamásica quando é feita sem levar em conta devidamente o lugar, a oportunidade e a conveniência, feita de forma insultante e sem conhecimento de suas consequências. Portanto, os atos de yagna, sacrifício, dana, caridade ou doação, e tapas, austeridade, realizado por aqueles aspirantes decididos a alcançar o Brahma Prapiti, devem sempre começar com a entoação do Pranava Aum, como dedicatória, tal qual está indicado no vídeo. O epiteto sat é aplicado à motivação da natureza sática, como também ao propositado anelo de alcançar Brahma Prapiti. Do mesmo modo, ó Arjuna, o epíteto sat é apropriado para ser aplicado também à ação que tem por objetivo alcançar a realização átmica. Ó Parta, os atos de yagna, dana ou tapas, efetuados sem necessário fervor, são denominados asat, e não dão frutos, nem agora e nem nunca. Muito obrigado, Renata, pela leitura. Muito obrigado. Tá. Rubens. Pronto. Oi, boa noite. É que aparece um por vez aqui, às vezes eu me perco. Obrigado. Você tem a palavra, Obrigado. Pode pontuar onde você acha mais interessante. Tá. A gente começar o estudo hoje. Obrigado, viu? Vou começar pelo título do capítulo, né? Não, primeiro lembrando, é o capítulo 9, né? Nono. São 6 capítulos em cada sessão. Ou seja, do segundo ao sétimo, né? Ou ao oitavo. Do segundo ao sétimo, você tem a primeira sessão do Shuddha Sankhya. Então, esse aqui já é o segundo capítulo da sessão Bhakti, ou seja, quem está tratando, na verdade, dos aspectos associados com a vontade, com a devoção, né? E é interessante o título, Sadhana Traya. Sadhana tem uma ênfase atônica, é um alongo, né? É o primeiro A e o último A, Sadhana Traya, Dharma Gita, Gita também, né? Ou seja, sadhana é aquela disciplina metódica que a gente se vale dela para alcançar a meta desejada. E no caso das tradições védicas, é a moksha. Aqui para nós é a Brahma Prapti.
né? Então, isso é o que nós vamos tratar no capítulo, né? E para ficar assim, uma coisa que a gente não esquece mais, vai ficar fácil de guardar, é que sadhana, Ontraia é tripla, né? A tríplice disciplina. Mas sadhana, as palavras em sânscrito, elas têm, eu não conheço muito, mas uma palavrinha ou outra, a gente encontrou várias vezes, então a gente guarda de memória. Eu não sou um estudioso assim que conheça a raiz das palavras, mas eu memorizei algumas. Então, por exemplo, a palavra sadhu nada mais quer dizer que essa pessoa se dedica a sadhana, né? Então, sadhu é o que está na disciplina, é a mesma raiz. As duas palavras são similares. Então, essa é a ideia, né? Sadhu, no contexto védico, é aquele que busca moksha por meio da sadhana. É o sadhu, né? Só para dizer assim, como, ou seja, o que é o sadhu? O sadhu é o asceta, né? Tem outras palavras que às vezes a gente usa no contexto parecido. Por exemplo, abhyasa. A gente fala abhyasa yoga. O que é abhyasa? Abhyasa quer dizer prática, repetição. Então tem esse sentido também de disciplina. E a outra palavra é kriya, que é a atividade entendida também como essa ritualística, essa disciplina. Então, às vezes, a gente encontra em outras escolas, em outros contextos, essas palavras com sentido próximo. Para nós, a Abhyasa, em particular, traz esse sentido, porque enfatiza a ideia de prática, no sentido de repetição. E aqui, esse capítulo, em especial, que é o capítulo 9, nas outras Gitas correntes do mundo, é praticamente idêntico. É um dos poucos capítulos que ele é praticamente idêntico nas duas Gitas. A sequência dos versos em sânscrito é a mesma, praticamente. Só que na outra Gita corresponde ao capítulo 17, que se chama Sharadatraya, a tríplice Sharada, a tríplice Sharada, Sharadatraya. Ou seja, são dois títulos distintos para tratar dos mesmos versos, a abordagem é a mesma. Então, para mostrar, de fato, que essa disciplina passa por essa ideia também do que é a Sharada. E Sharada, assim como outras palavras que a gente vai ver nesse capítulo, são termos que, claro, tem várias possibilidades de tradução. Agora, uma particularidade do Shuddhadharma é que é uma das poucas Gitas que eu conheço que traduz Sharada como fervor. A tradução corrente,
que é muito mais pobre, é como fé. Se a gente pegar uma outra Gita, vai sempre falar em fé. Depois a gente pode dizer por que a outra tradução é mais pobre, né? E por que fervor tem um apelo muito especial para nós. Aliás, foi por isso que eu acabei conseguindo, no meu trabalho de tese, estudar Shaladá na Gita e traduzir como esse fervor, esse ardor do coração, ao invés de falar em fé, é o que eu trabalho na tese. Esse é um diferencial da nossa Gita, dá um destaque para essa palavra Shaladá. E por que isso? Né, que tem a ver com a disciplina também. Antes de começar a ler os versos, vamos falar isso. Né? É que Shaladá, ela, quando eu falo fervor, ardor do coração, eu estou falando da Shakti. É esse fogo do coração que, fora do ser humano, é o que a gente chama de Brahma Shakti. É essa energia que orienta e organiza e anima todo o cosmos. Então, quando eu faço as minhas práticas, minhas meditações, eu invoco a Shakti, eu invoco o Sri Yoga Devi, eu invoco o Durga, né, para me encher de Brahma Shakti, essa é a energia divina. Mas quando a gente irradia essa energia para o mundo, na forma de amor, por exemplo, no Bhavana, ninguém vai falar que você está irradiando o Brahma Shakti. O Brahma Shakti a gente absorve, que vem da divindade. Quando a gente irradia isso que é a natureza humana, isso que é o que nós somos, que é a Sharadá. Então, Sharadá traduzido por fervor mostra esse parentesco com a Shakti, a própria Brahma Shakti, a própria ideia do Bhavana. E a palavra fé, ela é um pouco problemática, porque o modo como ela foi definida, no contexto, claro, do cristianismo, é que fé é aquilo que eu acredito, mesmo na ausência de motivos racionais para tal. Né? Fé é uma coisa que pode estar em contradição com a razão, né? Porque eu acredito por fé. Então, essa fé pode ser fé cega, ela pode ser uma fé que antagoniza as diferentes religiões. A fé, quando é tabásica, você tem o terrorista, né, que ataca as torres gêmeas. Quando ela é rajásica, ela diz: o meu Deus é o único Deus e o seu Deus está errado. O meu Deus é melhor que o seu Deus. E no nível sátrico, que a única fé digna desse nome, a gente vai chamar que é a fé interior, a convicção interna, a confiança, esse fervor, esse ardor do coração que nos enche de um certo tipo de certeza, que a gente pode chamar de fé só nesse sentido, né? Que é isso que não está em contradição com a razão e que não pode ser uma coisa cega, né? É uma coisa que é lúcida, que ela é quase que verificada. Por exemplo, Arjuna, quando
tem a experiência com as múltiplas formas da divindade, não é porque ele tem fé em Deus, né? Na verdade, fé é uma expectativa de algum dia você descobrir a verdade, você ainda não alcançou. Sharadá tem um outro componente, que é de quem experimenta da verdade, né? Que está experimentando da divindade. Então, só para falar um pouco da tradução, e a nossa Gita traz a tradução Sharadá, como fervor, esse ardor do coração. Então, é essa energia, a energia que o próprio Krishna pede para Arjuna entoar o Uno a Durga, que é outro nome. Durga, lá nos Vedas, também era personificado como a divindade Sharadá, aquela divindade que expressava o aspecto da mãe como Sharadá, né? Bom, tudo isso para começar a ler aqui. Então, ó Krishna, o primeiro verso. Qual é a natureza da conduta daqueles que executam ações sem se guiar pelo Bhagavad Shastra, mas que possuem um apropriado fervor, seja sátrico, rajásico ou tamásico? Essa própria pergunta já mostra como é equivocado se a gente tenta traduzir por fé. Porque um teólogo, um estudioso, um filósofo, sabe que é contraditório uma pessoa se dizer uma pessoa de fé e essa pessoa não seguir, não acreditar na Escritura Sagrada. Ou ela tem fé na Escritura ou não tem. Como é que pode dizer aqui, né? Como é a natureza da conduta daqueles que não seguiam pelo Bhagavad Shastra, mas que possuem uma apropriada fé? Não, não dá para traduzir por fé. No entanto, os outros textos traduzem ainda assim. Eu vou dar um exemplo, né? Tem várias. Eu podia pegar o George Feuerstein, nós estamos seguindo, mas hoje eu vou preferir seguir a Glória Ariera, porque diferente do George Feuerstein, que é um escola, um acadêmico, tem algumas vantagens e desvantagens nisso, ela também é uma mística. Então, ela privilegia as traduções segundo a sua escola, segundo a sua visão, que não é a visão do Shuddha-dharma, mas pode servir para a gente comparar como diferentes escolas olham para essa mesma questão. Então, ela diz assim, olha, qual é a característica básica daqueles que, abandonando as regras das escrituras, fazem rituais possuindo fé? É sátiva, é rájas ou tamas, ó Krishna? Então ela usa a palavra fé porque essa é uma tradução consagrada desde que a Gita chegou ao Ocidente. Foi como foi entendido na época. Tá? Então, dos versos 2 a 4, a tríplice natureza de Sharadá. Tem duas palavras parecidas que se encontram na literatura: Shraddha e Shraddha. Shraddha é isso que nós estamos estudando aqui. Shraddha são os ritos funerários. É outra coisa. A gente pode ver num outro momento. E está relacionado.
Eles têm esse nome porque o rito funerário é aquele momento onde aquele ritual só faz sentido, você só vai beneficiar a família e o próprio morto se você fizer com fervor para encaminhar a alma. Então é por isso que aí quando do substantivo você passa para o adjetivo, eles mudam a tônica, vamos dizer assim, para falar simples. Então, se chama ritos de charada. Significa ritos que tem que ser realizado com muita charadá, ou não serve para nada. Né? Mas esse é um outro assunto que está fugindo um pouco aqui, eu não quero me afastar muito. Então vamos lá, respondeu o Senhor, sabe tu que em todas as pessoas que possuem um corpo de estrutura material, o fervor é tríplice, sendo sático, rajásico ou tamásico. Ó Bharata, o fervor ou ardor de todas as pessoas e está em concordância com a sua origem tátvica, sattva, rajas ou tamas. Toda pessoa possui ardor e é ela mesma na medida em que possui tal ardor. Olha só, é que está sendo traduzido, Sharadar. Eu até deixaria o termo técnico, a gente deixa Dharma. Eu não traduzo Dharma por lei, sagrado, religião. Eu deixo a palavrinha Dharma. Igual eu deixo karma. A gente chama isso de linguagem, os termos técnicos da nossa linguagem. Aqueles termos que a gente prefere não traduzir. Eu acho que Visharadá é uma dessas palavras que valeria a pena a gente utilizar sem traduzir, para que esse sentido fosse ficando igual é para nós karma, dharma, brahmavidya, yoga, palavras que a gente não traduz. Shraddha é importante assim, né? Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é que nós somos a nossa Shraddha. Isso é o que nós somos. Ou seja, isso é tão importante, né? Porque o que nós manifestamos vem com essa energia que é da nossa Shraddha. Então, aqui ele vai dizer como as pessoas, em função da sua constituição, ou seja, em função da sua Shraddha, né, como elas se relacionam com os outros seres, né? Então, aqui, olha só, aqueles de natureza sátrica adoram as divindades, aos deuses, aos seres de luz. Os de natureza rajásica, a gente acostumou a falar rajásica, tudo bem, mas às vezes eu falo do sânscrito, é para a gente ir acostumando. Com o tempo, isso vai acontecer, todo mundo vai acabar utilizando como é no sânscrito, à medida que o sânscrito for ficando mais familiar, que é como as outras escolas já fazem. Você vê os Hare Krishnas, eles dão verdadeiras aulas sobre essa perfeição da pronúncia dos termos técnicos. Não tem problema a gente falar ainda diferente, mas aos poucos a gente pode ir eliminando alguns usos. Quando o Shuddha Dharma chegou ao Brasil, todo mundo falava Shuddha Dharma. Depois passou-se a falar Shuddha Dharma. No início falava yoga, bem aberto, e não tem problema, porque virou uma palavra do português. Então, se eu escrever com I, yoga, posso falar aberto, está no português. Mas se eu escrever com Y, é sânscrito, aí é yoga, aí é masculino, o yoga. Mas eu posso falar a yoga, aí é português. Né?
Então, do mesmo modo que eu estou falando rajásico, porque o R para nós tem esse som, né? Mas o sânscrito não é assim. É como se fosse dar, né? Como se fosse o R no meio da palavra. Né? Cara. Rubens, Oi. sobre isso, eu vi que o Jorge, eu não sei o sobrenome dele pronunciar, Fauerstein, ele fala o Bhagavad Gita. Pois é. Então, não é ele que fala, né? Porque, na verdade, ele escreve em inglês, e em inglês é The Bhagavad Gita. Você não tem o artigo masculino e feminino. Quando eu coloco no português, né, a gente tem que fazer essa opção. Como aqui as Gitas, elas, por exemplo, foi traduzido o Hare Krishna, o Bhagavad Gita como ele é, com a ideia do livro, o canto do Senhor, você dá essa desculpa. Mas se eu quiser seguir o sânscrito, a palavra Gita, a longo no final, com o risquinho em cima, é feminina, né? Então é Srimad Bhagavad Gita, né? A sublime canção do Senhor. É feminino. Mas é normal falar o Bhagavad Gita. Mas o mais correto seria a Bhagavad Gita. Mas é igual falar o amálgama e a amálgama. As duas formas são aceitas no português, né? E assim para muitas outras palavras. A gente fala os Upanishads, as Upanishads. A gente fala as trigunas, são os trigunas, os gunas. Então, isso é porque aqui a gente começou tudo assim, meio de qualquer jeito. E agora, aos poucos, as coisas estão tomando jeito. E o de qualquer jeito vai sendo incorporado ao idioma. Então passa a ser certo, não tem problema. Por exemplo, eu vou assistir uma partida de futebol, quero ver a final do Mundial, vou assistir futebol. Aí uma pessoa fala, você está falando errado, não é futebol, é futebol, por exemplo. Se eu quisesse falar como o americano ou o inglês fala, não soccer, mas futebol, né? É futebol, não é futebol. Não, é futebol se eu estiver usando a língua inglesa. Mas futebol é uma palavra do português e eu falo futebol, tá certo. Então essas palavrinhas, né, é igual Arjuna, né? A gente fala Arjuna. Se você for numa palestra de um Hare Krishna, ele jamais vai falar Arjuna. Mas a gente pode, porque Arjuna está virando uma palavra do idioma português. Mas se ele quiser usar lá no sânscrito, eles vão falar Arjun, Arjuna, né? Então eles têm todo o cuidado com a pronúncia que nós ainda não temos. A gente desviou um pouco, mas eu estava falando, então, não é Raja. Não é a nossa disciplina do Shuddha. No passado eu falava Shuddha, Raja, Yoga. Não, é Shuddha, Raja, Yoga. Raja. É igual no caro. Esse negócio é caro, né? Caro, esse ro é esse ro que eu uso para falar Raja, né? Então tem essas coisinhas assim. Mas isso não é o importante. Aqui eu só estou lembrando para a gente ir assim se familiarizando também aos poucos, porque agora com internet, rede social, a gente está falando errado, os veteranos, né? A molecadinha aí de 12, 13 anos já vai. Está tudo dando aula para nós, porque já está tudo tão disponível, eles aprendem isso muito rapidamente. Não tem segredo nenhum aprender todo o vocabulário do Devanagari, aprender as primeiras lições do sânscrito. Isso é muito simples. Para nós, a gente perdeu assim um pouco, em geral, nós não tivemos essa oportunidade, como as pessoas têm hoje em dia. Mas a tendência é que tudo isso vai se corrigindo, do mesmo modo que ninguém mais fala Suda Dharma. A gente até escuta aqui e ali, mas pouco. Todo mundo já fala Shuddha Dharma, né?
porque são palavras diferentes no sânscrito. Então, aqui, eu terminei o verso 4? Não, né? Aqueles de natureza sátrica adoram os devas, os de natureza rajásica, a veneração assúrica, não é azúrica. Sabe por que não é azúrica? Embora no português a gente leia azúrica. Porque em sânscrito não existe a letra Z. Como é que pode ser azúrico? Isso nem existe. No sânscrito não existe Z. Né? Então é assúrico. Tem 3 sons de S no sânscrito, para a gente saber. O S igual esse de assúrico, o igual do X, né? Que é o exemplo Shuddha. Eu poderia escrever com X, a gente entenderia. XU, DH, Shuddha. Esse é o som. Ou o som, a língua no sal da boca, né? Que é o Sh, que é Krishna, por exemplo. Krishna é o terceiro tipo de S. Mas para a gente, para identificar, se o S está sozinho, a gente lê como igual em sapato. E se tem um H, a gente lê igual o X. Só isso. Então, se tiver SH, Shiva. SHIVA. Tem gente que escreve com X mesmo. É para ir dando uma ideia assim, só. Né? Então, é isso. Então, a natureza de Asura Sharada, ou fervor Asuri. Eu vou ler esse verso, só para a gente dar uma ideia de como seria uma outra tradução. Eu vou ler também na Glória depois, tá? As pessoas de natureza orgulhosa e egoística são impelidas por fortes e passionais gostos e desgostos, bem como quem pratica severas austeridades, contrárias aos mandamentos do Shastra. Podia ser escrito com X aí. O Shastra. Né? Então, aqui, olha, vamos ver. É o verso 5º, né? As pessoas que praticam severas asceses, não prescritas pelas escrituras, sendo caracterizadas pela hipocrisia e pelo egoísmo, são conectadas a forte desejo e apego. Eu vou ler do Feinstein, só para ver se está muito diferente. 17,5. As pessoas que suportam horríveis asceses, não ordenadas pelas escrituras, imbuídas de ostentação e do sentido do ego, impelidas pela força do desejo e da paixão, e aí ele segue, né? Oprimindo loucamente e tudo mais. Ou seja, a gente percebe que nesse capítulo, até onde eu entendo, não há grandes problemas de tradução, o sentido está tranquilo. E eu vou ler o verso 6, então. Destituídas de discernimento espiritual, atormentam a minha constituição elemental do corpo, como também a mim, que moro dentro dele. Por isso, considero de convicções assúricas. Então, aqui eu já posso fazer uma primeira explicação desse sentido do que é a Sharadá enquanto energia, né? Porque é aqui que está o segredo. E essa Sharadá enquanto energia, ela mostra isso, olha só. Quanto mais eu me aproximo, quando eu falo em ardor, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, né? O ardor do coração, o fervor. Quando eu utilizo essas expressões, eu estou me referindo a essa energia
E quando eu falo genericamente só como Shaladá, é a Shaladá sátrica. É essa que eu estou contatado com o meu coração. Né? Aqui, de cara, né, ele já disse que o oposto, né, a minha constituição é tamásica, a energia que eu emano ela é tamásica, quando ela está totalmente desconectada desse centro. Né? Então, olha que interessante, que a gente diz que na vida, aliás, isso foi tema no outro grupo que eu faço outro estudo sobre a vida e obra de Francisco, foi tema dos 2 últimos encontros, que o Francisco, assim, desculpa trazer esse assunto, mas aquele exemplo é pertinente. Ele já sabendo que estava próximo à sua passagem e tendo que preparar assim os seus continuadores e temendo que as pessoas não tivessem preparado, ele faz muito rapidamente assim uma síntese do que é o Shuddha Raja Yoga, do que é o Shuddha Dharma, do que se espera do instrutor religioso, em poucas palavras. Ele pega esse exemplo para começar. Ele fala: o que a gente diz, geralmente, o que a gente fala, quando eu quero ajudar uma pessoa, quando eu quero ajudar o mundo, fazer o bem ou mudar as pessoas, geralmente eu quero que a pessoa melhore, mude, mas a minha palavra, em geral, consegue o oposto. Contraditoriamente, o que a gente mais consegue é que tudo continue e permaneça como está. Por quê? Porque nós temos a característica de não nos focarmos na Shakti, não nos focarmos no espírito, e nos concentrarmos na matéria, na aparência externa. Né? Então, quando eu olho para a pessoa, eu olho para o defeito. E aí, mesmo que minha palavra, você não pode ser assim, ou seja lá o que for, a energia que eu estou mandando para aquela pessoa é para que ela se defenda, e ela vai dizendo sou assim, coisa desse tipo, e vai continuar tal como está. E a nossa palavra vale muito pouco. A nossa palavra só tem, de fato, valor, isso estou falando aqui de Shaladá, né? Se, independente de qual seja a minha palavra até, às vezes a palavra nem é importante. A única coisa que importa é a energia, é Shaladá, é o bávaro. Então, às vezes, eu não preciso falar nada, mas eu estou irradiando uma energia que a pessoa muda. Então, isso é que é, na verdade, bávana, né? Quando eu estou conectado com esse sentimento de unidade, de amor, de pertencimento, né? E então a minha fala, ela olha para o espírito, e aquilo que eu transmito é a energia se relacionando com a energia, e assim eu consigo a melhora do outro. Porque eu não estou fazendo emergir no outro o antagonista, aquele que vai revidar o teu argumento, que vai refutar, né? Porque tudo isso vem pela palavra. Ainda que a gente queira a nossa palavra boa, geralmente ela se afasta do bávaro. O que é a palavra se afastar do bávaro? É exatamente o que está falando aqui nesses versos iniciais, né? Se eu não estou com a minha charada sátrica, né, o que eu tendo a produzir nas pessoas é separatividade e divisão. Então, aqui é a natureza azul, que é essa. Né? Então, por exemplo, se eu fosse pensar nas
nas religiões do mundo. Né? Aquelas pessoas, imaginam, que promovem a guerra e que fazem atentados terroristas, sem dúvida elas estão cheias de uma fé, pode falar fé, mas é cega. Aí é a fé cega. Essa é a fé cega. Porque essa é a fé que te faz esquecer o sentimento de bávana e te leva a um ataque terrorista. Você está no nível da Charada tamásica. Eu posso dizer que aí eu posso traduzir como fé cega. Tá certo, traduzir Charada como fé, nesse caso, na Charada tamásica, que é uma fé cega mesmo. A pessoa tem aquele fervor. O terrorista tem tanto fervor que ele se mata. Ele é um homem-bomba. Então não vá dizer que ele não tem fé, mas é uma fé cega. Na fé rajásica, na Charada rajásica, é aquela fé onde só a minha religião, só o meu Deus salva. Né? E na Charada sátvica, aí é o caso do espiritualista, que fala como Gandhi, né? Enquanto galhos, as religiões são muitas, mas enquanto tronco, a religião, a espiritualidade, ela é uma só. Então, esse é um pouco que ele está tratando aqui. Então, na verdade, quando se fala de Charada, estou falando de energia. E quando eu falo de Sattvika Charada, estou falando de Bhavana, Karma e Dhyana. Estou falando de Shuddha Raja Yoga. Porque a Sattvika Charada é que é a essência da sadhana traya, da disciplina. É esse estágio que eu tenho que buscar no nível sático, da minha Charada, ou seja, da minha constituição. Porque eu sou a minha Charada, isso é o que eu sou. Dito textualmente aqui, né, no verso. Qual é o verso? Versos 2 e verso 3, né? Então, vamos avançar. Até aqui, alguém, assim, será que queria fazer algum comentário? Porque eu falei bastante. Hoje a conversa foi num outro sentido. Será que alguém gostaria, assim, de tomar a palavra? Um minutinho? Rubens, eu posso fazer uma pergunta? Esse tema ele é muito caro para todos nós, principalmente muito mais para ti, que é um profundo conhecedor. Mas tu poderia abordar, dar um passo atrás e fazer alusão a Bhakti Yoga? Porque tem essa... Às vezes as pessoas fazem uma tradução que parece ser a mesma coisa, né? Bhakti, Então, Charada, tá. fé, Pode, vontade, desejo. O que é? Dá olha uma só. esclarecida para nós nisso, por favor. Precisaria de um encontro para tratar só disso, né? Mas, em linhas gerais, é muito tranquilo. Olha só, Bhakti e Shraddha são expressões quase sinônimas. Quase sinônimas. Elas significam quase que a mesma coisa. Quase. Se eu for pegar a teoria dos conjuntos, é como se eu dissesse assim, para quem sabe teoria de conjunto, você faz aquele círculo grande assim, ó. Isso aqui é o conjunto universo, né? Então, tudo isso aqui é Bhakti. Agora, tem uma partezinha especial de Bhakti. Dentro de Bhakti tem uma parte especial que é Shraddha. Shraddha
é, é a parte... Eu sei que parece estranho só essa explicação, porque, na verdade, Sharadha vai envolver as três componentes, né? De Jnana Yoga, de Bhakti Yoga e de Karma Yoga. Envolve Iksha, Kriya e Jnana. Eu explico isso de outro contexto que explica. Mas Bhakti é muito próximo, dá para entender, e é fácil de ver por isso. Quando a Bhagavad Gita começa, ninguém tem dúvidas que Arjuna, que é o discípulo perfeito, que já tem uma reverência, já tem em Krishna quase que o seu guru, mesmo antes da revelação da Gita, por isso que escolhe Krishna para ser o seu quadrigueiro, está na quadriga. Então, quando Arjuna sabe que Krishna vai ficar do lado dele, ele não quer mais nada, porque ele tem uma devoção à pessoa de Krishna, que a gente pode chamar de Bhakti. Então, Arjuna é um devoto de Krishna, é Bhakti. Todos os Hare Krishnas estão certos disso. O passo para o Shuddha Dharma, que os Hare Krishnas não compreendem, com todo respeito a eles, esse é o argumento que eu faço na minha tese, né? É forte dizer isso assim. E parece consubstanciado na palavra dos nossos instrutores. É isso. Quando a Gita começa, o Krishna admoesta o Bhakti, o Bhakta. Ele admoesta. Você não vai chegar em lugar nenhum, simplesmente sendo esse devoto omisso, covarde, amedrontado, ensimesmado, que se recusa a agir. Levanta-te, se enche de Sharadha e vai à luta. Porque apesar de ser um Bhakti, um Bhakta, você não tem... Você está desprovido desse fervor divino e santo. Você tem essa devoçãozinha chamada Bhakti, que não te move. Que não te move. Bhakti, que não leva à ação, que te deixa imobilizado, já é Bhakti. Já tá, sai cantando, dançando, faz o que quiser. Né? Tá tudo certo. Mas o compromisso de ir à luta e fazer o que for necessário, né? Ou seja, a Bhakti engajada, isso é que é Sharadha. Então, como é que eu provo isso? Que Sharadha é mais importante que Bhakti, apesar de ser uma espécie de devoção também. É fácil. Quando a Gita começa, Arjuna já é o Bhakti? Já é. É a condição necessária, mas não suficiente. Agora, Arjuna está cheio de Sharadha? Não, está tudo desmotivado. Ele está caído depois das armas. Então, ele não tem Sharadha. Ele não tem esse ardor do coração. Ele não tem esse fervor. Ele não tem essa coragem, que é outra palavra que é ligada ao coração, que tinha uma Joana d'Arc, que está convicta, que está com a verdade, que vai fazer o que é necessário. Né? Então, Arjuna está ali como um mero Bhakti. E Krishna diz, isso não é suficiente. Desenvolva a Sharadha, se encha desse fervor, desse ardor do coração, que a tua mente vai ficar clara, e aí você vai saber como tem que agir. Né?
E isso eu argumento que é a coisa mais importante da Gita. Por quê? Arjuna não tinha Sharada no início. Ao longo do discurso, ele diz: compreendi a sua palavra e agora estou cheio de Sharada. Aí o Krishna diz: ótimo, então pode acabar a Gita e vão para a luta. Então a Gita nada mais é do que o episódio onde Arjuna recupera a sua Sharada. A sua condição de Bhakti, do início para o fim, não mudou nada. Então, se a Gita tem um início e ela tem um fim, é em função da Sharada, que era a condição suficiente que o Krishna buscava em Arjuna para que ele se capacitasse para fazer a ação espiritual e seguir sua jornada espiritual. A condição de Bhakti era só o primeiro passo. Então, nesse sentido, para mim, esse ardor, que também tem um lado de devoção, né? Esse ardor do coração. Sharada quer dizer o amor que se irradia do coração. Aquilo que eu faço, cheio de coragem, cheio de convicção, cheio de boa fé, né? Com certeza interior. Né? E isso o Arjuna não tinha no início. Então, o discurso da Gita é um discurso sobre o sentido e significado também de Sharada, que é aquilo que eu alcanço em meditação, quando eu me conecto com o coração, quando eu realizo o Bhavana, que aí a minha ação, então vai ser uma ação perfeita. E essa ação me aproxima do coração. E aí, quando eu fecho os olhos, eu realizo o Dhyana, que é o terceiro componente da meditação. O terceiro componente do Shuddha Raja Yoga. Então tá aí. Bhavana, Karma e Dhyana. Esses três componentes dependem da Sharada Sattvika. Sem Sharada, não existe Bhavana. Sem Sharada, não existe irritação. Sem Sharada, não existe Dhyana. Sharada é a condição suficiente e necessária de todos esses processos. Bhakti é a condição inicial necessária. Mas o Bhakti pode ser imobilizante, como era o estado inicial de Arjuna. Era um devoto, mas um devoto prostrado. Então, essa é a minha defesa do Shuddha Dharma, como apresentando uma compreensão sobre a Gita, muito superior do que a visão personalista, pessoal dos Hare Krishnas. E também muito superior do que a visão impersonalista do Advaita Vedanta, que desqualifica o valor da ação. Sharada é um termo que vem da tradição ritualística. Ele é ressignificado na Bhagavad Gita pelo Senhor Krishna, né? Para representar exatamente isso. Na Gita, estou falando desse significado, tudo que eu discuto é o significado na Gita. E outros textos podem ter outro sentido. Né? Então, não sei se eu te ajudei, Gustavo. Muito. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Assim, posso dizer se alguém quer fazer um comentário antes da gente seguir? Bom, eu queria, mas é com relação à sequência. Em alguns momentos, tudo aqui nesse texto, ele tem três coisas, sempre três. Os três tipos de fé, os três tipos de alimentos, os três tipos... mas ele fala muito em Agna
tapas e danas, né? Que é o que vai vir futuramente aqui nos próximos capítulos, né? Esses não seriam os 3 caminhos específicos que de sadhana caminho, os 3 tipos do caminho também, ou não? Não, é que o caminho é triplo. O caminho é triplo. Você tem que cumprir esses 3. Na verdade, yagna, dana e tapas, isso constitui a nossa sadhana, a nossa disciplina. A grande diferença é que na Gita, na verdade, esses termos vêm tudo dos Vedas. Só que lá nos Vedas, eles tinham o sentido de uma ritualística externa, que o Krishna está redefinindo. Então, yagna, sacrifício, era sacrifício mesmo igual no Velho Testamento. Né? Você matar um cavalo, por exemplo, ou fazer oferenda, né? Isso é yagna. Aí na Gita, Krishna diz, sacrifício digno desse nome é o sacrifício do ego. Isso é yagna. Lá na ritualística védica, tapas, a, 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 Austeridade. tinha um sentido que eu não. Tapas, fazer tapas, tapas geralmente envolvia os ascetas, faziam aquelas coisas que Dom Benjamin escreve um artigo valioso sobre isso, né? Na verdade é sobre tapas também, não sobre os yagnas, mas é um tipo de sacrifício também. Então, é sobre os sacrifícios inúteis, Dom Benjamin escreve. Por quê? Porque tapas na Gita é redefinido como essa austeridade do corpo, da palavra e do pensamento. Isso é que é tapas para nós. Né? Austeridade do corpo, da palavra e do pensamento. E a austeridade disso, da palavra, essa austeridade é o que eu iniciei no início, que eu falei que foi o encontro que Francisco, os 2 últimos vídeos de Francisco que eu mostrei no último encontro, onde ele dizia que a minha palavra não tem a energia do Bhavana. A gente diz que sabe o que é Bhavana, né? Todos nós sabemos o que é Bhavana, mas ninguém vive Bhavana. Por que ninguém vive Bhavana? Porque qualquer ação que você realizar, se não for motivada por Bhavana, essa ação é imperfeita. E quem é de nós que o dia todo, em todas as nossas ações, está sempre centrado no Bhavana? Então, quando eu ajo assim, no congresso, conversando com um colega da instituição, no trânsito, no trabalho, quando a minha palavra ela não tem Bhavana, ela não leva a unidade, ela não leva ao congresso, ao congressamento, ela não leva à unidade da instituição, inclusive, porque não há Bhavana. Então, nós sabemos o que é Bhavana, teoricamente. Viver Bhavana quer dizer que a energia que eu emano é essa energia do amor, que aí a minha palavra nem importa tanto. Ela pode ser dura, pode ser... Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo, ela capta a energia. E mesmo uma palavra dura, se ela percebe que a palavra é amorosa, ela aceita. Mas quem é que faz isso? Ainda é muito difícil a gente viver assim o tempo todo, né? Mas desculpa, não sei se eu fugi da tua... Não, tá perfeito, tá perfeito. E a tua sacada... Ah, e faltou falar de Dana, né? Dana, que é doação, né? Que eram os pagamentos também que você fazia em toda a ritualística no período védico, vira na Gita aquilo que a Arjuna vai realizar. Doação é doação de si mesmo. Né? É o sacrifício do ego. Então, essas 3 componentes fazem parte
E Agna, Dana e Tapas, que vem da ritualística védica, no outro sentido, que não tem nada a ver com a gente, são redefinidos por Krishna, que são internalizados. São todos internalizados, né? Então, e a tua observação foi muito sagaz, né? Que é tudo triplo aí. De fato, é tudo triplo. É assim, não sei porquê. Até o Om, Tat, Sat, os três aspectos. Então, de fato, é tudo triplo. Mas, só sei isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria falar sobre o Om Tat Sat. O Om Tat Sat é uma coisa assim que a gente fala, repete, eu entendo um pouco, mas eu não sei exatamente qual seria o imanência, imanente, essas coisas eu fico meio perdido com isso daí. Não, na verdade, Tati é um pronome, né? Quer dizer, aquilo, isso. E Sat quer dizer a essência do real, né? Então, o que é verdadeiro. E quando eu digo Tati, na verdade, vem dos grandes Mahavakyas, né? Então, o Tati que eu me refiro é Brahman, o Atma, né? Então, Om Tat Sat, você pode traduzir Om, Brahman é a verdade. É uma possibilidade de tradução, por exemplo, né? Então, quando eu digo isso, isso tem valor, porque se diz também que isso foi pronunciado no início da criação. E o Om, obviamente, o Om é o som, né? E mais ainda, né? Para mim, Om Tat Sat são as três Dhyanas, os três aspectos das três Dhyanas. Porque o Om é o transcendente, a Shuddha Dhyana, né? Tat, o isto, que é o Atma, é a, agora estou confuso, um dos dois, eu teria que pensar melhor para refletir. Mas eu faço uma análise entre o Tat e o Sat, eu posso associar um com a Nirguna e outro com a Saguna, porque um tem a forma, que você identifica tudo que tem forma, então que é com a meditação exterior, e outro remete ao teu interior. Então eu associo com as três formas de meditação. Mas, e o Sat também dá essa ideia de real e de verdadeiro, né? Tanto que se eu disser Asat, quer dizer falso, ilusório, que o A é a negação. Deixa eu só finalizar aqui. Eu acho que o 25 que é o resumo geral de tudo mesmo, né? Assim, se não fizer com charadá, com fervor, nada tem o valor, né? Nada tem o significado, nada tem o Aí, efeito, né? É isso que aí é o eu falei. fechamento de... Se não tiver Sharadá, nada, nada que você quer fazer verdadeiramente, se for sem Sharadá, você não fez nada. Você não fez nada. Que é o que está dito aqui. Os atos de Yagna, Dana ou Tapas, efetuados sem Sharadá, são denominados Asat. Não é indigno sem mérito. Na verdade, é falso mesmo. Ilusório. Não tem substância. Né? E não dão frutos nem agora, nem nunca. Ou seja, Sharadá é a condição sine qua non. Né? Ela é correlata de Bhakti, com certeza, mas é essa parte muito especial, essa Bhakti que a pessoa saiu daquele estado deplorável de depressão
e está com Deus no coração. Está com fogo aceso dentro de si. Isso é Sharadá. Bhakti, o fogo pode estar aceso ou apagado, que às vezes a pessoa até se engana, se ilude, entra num transe, rodando aí, fazendo a gira, entra até em transe, mas isso não quer dizer que você tenha Sharadá. Quer dizer só que você está brincando, igual uma criança no playground, perdendo seu tempo. Essa é a crítica. Claro que eu não ia falar isso em qualquer contexto, né? Mas a palavra séria é essa. Assim, tem hora de brincar, um monte de coisa séria e eu vou ficar a vida na brincadeira. Vou ficar a vida só me divertindo, né? E achando que o mundo pegando fogo e eu dançando e cantando. Não, tem hora. Tem hora. Vamos dar uma gira aí? Vamos. Que verso a gente está? Não, eu acho que praticamente acabou, viu? Assim, Deixa eu ver se eu... Ah, tá. não sei. Deixa eu ver se eu passo algum verso aqui só interessante. Com relação ao alimento, acho que não tem assim segredo. A ideia, claro, é só para dizer que o alimento é importante. E a nossa disciplina pessoal vai indicando. Às vezes a nossa disciplina mostra isso. Aí ele deu algumas dicas para aquele contexto, mas na verdade, cada vez que a gente avança na disciplina, a gente vai sabendo o que é sátrico de fato, né? Então aqui ele está dando dicas só, mas que eu nem o fato de, quer dizer, ser muito picante, você vê, é relativo. Às vezes um pouco de pimenta pode ser, num certo contexto é bom, no outro não. Você vê o pessoal como é que chama lá, do Ayurveda, não usa alho, não usa cebola, tem uns cuidados assim, né? No entanto, a gente sabe que a cebola, o próprio alho, são medicinais também. Então, tudo tem o seu contexto. Tem que tomar cuidado com isso, né? E aí, bom, Yagna, a gente já viu, entendi o que você falou. Eu acabei passando por tudo. Porque já falamos do Yagna, quando ele é tamásico, já falamos da austeridade da palavra, já falamos de Dana, da doação. É verdade, sem querer eu falei de tudo. Ah, ali no. Depois do 22, diz assim: ó, a natureza do sadhana, praticada pelos Shuddhas. E sadhana, em 9, ele diz: ó, há atos ou disciplinas por meio das quais se busca a alta realização, o Brahma Prapti, que é aquilo que eu tinha falado no início, né? Então, portanto, os atos de Yagna, Dana e Tapas, realizados por aqueles aspirantes decididos a alcançar a Brahma Prapti, devem sempre começar com a entoação do Pranava Om, como dedicatória, tal como está indicado no vídeo, né? Esse nosso 23, lá no outro aqui sim, pula um, lá seria o 24. Porque o 23 lá, Vanildo, eu acho que esclarece um pouco isso que você me pergunta. Se você pegar qualquer outro capítulo aí, pega o próprio George Freudenstein e lê o 23 dele, porque lá tem um verso a mais lá, sabe? Lê o 23 e o 24. O que equivaleria ao nosso 24 aqui? Alô? Estão me ouvindo? Isso. Ah, tá aqui, sumiu aqui. Bom, 23. Om Tat Sat. Sustenta-se ser esta a tríplice designação de Brahman. Por ela, em termos antigos, foram estatuídos os Brahmanas, os Vedas e os sacrifícios.
24. Portanto, pronunciando o Om, os expositores de Brahman sempre executam os ritos de sacrifício, caridade e ascese declarado por prescrição, aí entre parênteses, nas Sagradas Escrituras. Então, Vanildo, eu agradeço. Se você fosse ler o 25 e 26, você ia ver que um trata de Tat e o outro de Sat, né? E o 23 já tratou do Om Tat Sat, que você pediu. Na nossa versão, isso ficou um pouquinho escondido. Mas o que para mim é importante, embora eu não concorde com a tradução total como ele fez aqui, uma coisa que me agrada muito é que está aqui. Sustenta-se, ser esta a tríplice designação de Brahman. O que é a tríplice designação de Brahman no sentido do Shuddha Raja Yoga? É o aspecto de Saguna, Nirguna e Shuddha, para mim. Quer dizer, claro que pode ter outros entendimentos, mas para a gente o mais profundo é esse, que eu vejo assim. Né? Então, voltando para o nosso texto, eu acho que a gente terminou o capítulo. Eu queria saber, são 9h28, terminamos até assim, dá para a gente discutir um pouco, se for do caso, fazer comentário. Eu acho que cada um, se quiser pegar a palavra, pelo menos para falar, assim, fazer uma observação, acho que a gente tem que ter essa Interação. Interação. Seria bom. Claro, respeitando a vontade, né, a liberdade de cada um. Alguém gostaria de falar alguma palavra sobre esse capítulo, sobre o verso, ou qualquer coisa que nós tratamos? Senhor Eurípides. Oi. Bom, eu Ilumina-nos. a gente vai iluminar o senhor Naraya, né? Eu simplesmente sou uma luzinha apagada aqui esperando a iluminação. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos, né? E ter essa experiência maravilhosa desses ensinamentos. Eu sempre gosto de dizer algo de experiência própria. Há 45 anos, eu morava em São Paulo, eu era garçom, e eu fui conhecer as Casas André Luiz, é uma instituição de crianças débeis mentais, e ali me tocou muito de ver aquelas crianças, às vezes, deformadas. E surgiu um grande desejo de fazer algo para essas crianças. E, na época, existia um trabalho de angariar alimentos para essas crianças no SEASA. Isso era feito à noite. Eu, então, nessa época, eu estudava e trabalhava também. E é interessante que esse charadá, eu observei nesse aspecto, porque quando eu ia sair para o trabalho, que normalmente a gente partia lá para o SEASA em torno de 10 horas da noite. E lá a gente trabalhava quase a noite todas, pedindo alimentos aos negociantes do SEASA. É interessante que, quando eu saía para o trabalho, tinha que fazer um sacrifíciozinho. Por quê? Porque deixar, às vezes, o conforto. Às vezes estava chovendo ou fazendo frio, mas eu vencia essa dificuldade e ia atrás desse trabalho do SEASA. E chegando no SEASA, nós, antes de iniciarmos esse trabalho, a gente fazia uma oração e pedia proteção. E a gente partia pedindo os alimentos
com essa energia, com esse charadá. Eu me lembro uma vez que sempre esses negociantes mudavam de donos, o box. Então, tinha uma pessoa nova, e eu disse o seguinte, falou, nós somos voluntários das Casas André Luiz, e aqui nós estamos pedindo alimentos para nossas crianças. E deu uma vez que um senhor, né, novo lá, que não conhecia as Casas André Luiz, e consecutivamente não conhecia o nosso trabalho. Ele me diz o seguinte, então eu disse o seguinte, nós são 1.200 crianças débeis mentais e aqui nós estamos pedindo esses alimentos. O que ele me disse? Eu não te mandei você fazer tantos filhos assim. Ora, naquele momento, me veio uma energia muito forte e eu disse a ele, meu querido, cada criança que lá está poderia ser um filho querido teu ou meu. E o que eu pediria ao senhor que visitasse essas casas André Luiz. Aqui está o endereço, e então tudo bem. E quando foi na semana seguinte, que a gente fazia essa campanha, na sexta-feira à noite, e ele foi visitar as casas André Luiz e viu a organização que tinha lá. Então, quando eu cheguei lá, tinha 10 caixas de laranja escritas assim, Casas André Luiz. Então, ele me diz, olha, você me desculpa, eu fui lá visitar as Casas André Luiz e vi a organização que está lá. Então, na realidade, é um trabalho maravilhoso em todos os aspectos. Eu, quando chegava em casa, eu chegava de manhãzinha e praticamente não dormia, e eu era garçom. Eu ia trabalhar com uma energia extraordinária, uma alegria, vontade de abraçar todas as pessoas às quais eu servia. É interessante que um dia um freguês me fez uma pergunta. Me diz, o que você tem de especial? Eu falei, não tem nada de especial. Não, tem sim. Por favor, conta para mim o que você faz. Aí eu falei, olha, eu participo de um trabalho beneficente. A gente pede alimentos toda sexta-feira à noite para as crianças das Casas André Luiz. Ele falou, está aí, está explicado. Quer dizer, na realidade, esse trabalho do sacrifício, de doação e da austeridade, ele faz parte da nossa vida. E aí, quando nós temos essa experiência nesse trabalho, é um combustível para que a gente possa levar isso avante. Outro caso interessante que aconteceu comigo, porque, na realidade, eu sou viúvo. Eu fiquei casado há 25 anos e a minha esposa faleceu devido ao câncer. Primeiramente, era câncer de mama, viveu 6 anos muito bom depois do tratamento, e depois teve metástase óssea. E eu senti uma energia muito forte, porque todas as vezes que eu tinha que levar ela em Ribeirão Preto para fazer o tratamento, eu ia com muita alegria e muito amor. Então, eu cumpri esse dever. E então, eu recebi uma energia extraordinária para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. O que é interessante de tudo isso, que as pessoas de fora via isso e acabavam ajudando as pessoas. Uma experiência interessante, que uma pessoa muito amiga, que ia muito me visitar, e eu prestava serviço para ele, que eu tinha uma pequena torrefação de café, então o tempo que me sobrava para fazer esse trabalho era à noite. Então eu trabalhava até meia-noite, 1h, 2h da madrugada. E no outro dia tinha que ir para Ribeirão Preto levar a minha esposa para fazer o tratamento. E essa pessoa tinha um problema seríssimo com a esposa dele, que estava doente também, e ele ia muito lá em casa. Depois que faleceu a minha esposa, eu encontrei com ele um dia no supermercado, ele me perguntou, ele disse assim, você sabe por que eu ia na tua casa? Eu sei, porque nós somos amigos, e eu prestava serviço para o senhor, e o que eu sei é isso. Ou não, não é só isso, não. O que eu poderia te ajudar no senhor? Não, porque o senhor me ajudava muito. Mas por que eu ajudava o senhor? É porque você trabalhava, você era vice-prefeito
e você tinha uma pequena autorregulação. E você ia com a tua esposa em Ribeirão Preto todas as vezes que precisava. E você não reclamava. Então, você me ajudou e muito. Falou, seu Antônio, então, muito bom, né, que eu pude ajudar o senhor. Então, na realidade, eu estou contando isso porque esses três aspectos aí, do sacrifício, da caridade e da austeridade, tem que fazer parte da nossa vida. Não só na parte religiosa, mas também do dia a dia. Por que eu considero isso? Porque o nosso lar é uma sociedade em miniatura. Então, se nós não podemos impor em prática tudo aquilo que tem das Escrituras, então ela fez pouco por nós. Então, eu entendo que precisa nós fazer, colocar em prática todos esses ensinamentos. Então, é isso que eu entendo desse capítulo. Então, muito obrigado por me ouvir. Nós que agradecemos, senhor. Muito Posso obrigado falar? mesmo pelo seu depoimento. Posso falar uma Pode. palavrinha, Vanildo? O seu Eurípides, ele sempre me toca muito, sabe? Porque às vezes em que eu convivi muito com o Francisco e tomei muitos puxões de orelha. E os puxões de orelha que eu tomei, em seguida o conselho que ele me dava, era para ser igual ao seu Eurípides. Olha, tá muito bem, você estudou, você conhece, eu quero saber na tua vida, onde é que você está vivendo isso? Me dá um exemplo na tua vida. Por isso que eu comecei brincando de bávaro. E o seu Eurípides é a expressão viva de um verdadeiro membro do Shuddha-dharma Mandala. Né? Então, a gente olha para ele e sabe o que é o Shuddha-dharma. Isso não tem preço. Eu agradeço muito essas palavras. E sei que as broncas que eu tomei é porque o Francisco dizia, cuidado, para não se tornar um teórico, vaidoso, arrogante e totalmente afastado do Shuddha-dharma. Shuddha-dharma é prática. Sem prática, o conhecimento incha, como dizia São Paulo. É a prática do conhecimento que se transforma em sabedoria. Então, eu sempre sou muito grato a essas falas. Obrigado, Rubens. E só para ilustrar aí, né, esse garçom aí que me apresentou a yoga, né, que a gente ia fazer na casa dele, numa salinha lá pequenininha, derrubando as coisas tudo, o Soriptes que me apresentou a yoga, né, então... Esse garçom te levou de bandeja, é isso? Aí foi, aí essa vida aí junto a esse tempo todo. Mas, Rubens, para mim, sobre todo esse capítulo de hoje, para mim o que fica muito mais consistente é esse olhar tríplice, né? Esse caminho tríplice. Isso consolida bem mais com toda essa leitura aí, essa explicação sua. Muito bom. Renata? Obrigado, viu? Não? Eu queria só fazer uma colocação. Na semana passada, eu estava caminhando com a minha esposa e a gente conversava sobre essa questão muito interessante que o senhor Eurípides trouxe e que para mim é muito cara, que é a contribuição, né? É o legado, é aquilo que a gente deixa enquanto a gente está aqui, é a nossa oferta, né? A gente se oferta. E eu até estava tentando escrever, rascunhar alguma coisa, eu cheguei até a intitular assim, o que poderia chamar-se isso, né? Bom, contribuição social, mas teria que ser algo maior. Enfim, acabei intitulando contribuição cósmica, né? No sentido assim, você se doa, você se entrega, mas você também faz desde as coisas menores as coisas que são mais suas, como esses rituais, esses trabalhos que são todos individualizados e têm que ser percorridos sozinhos. Mas eu, de uma maneira particular, gostaria também de compartilhar uma experiência. No ano passado,
eu comecei a participar de um grupo que também ajuda pessoas desabrigadas aqui em Florianópolis, e eu sempre fui, assim, tocado nesse sentido de como fazer isso. E aconteceu que chegou a mim um grupo que se dedicava a isso, e o trabalho, as portas foram se abrindo, e a experiência que eu tive, que eu achei muito gratificante já no primeiro dia, foi que eu cheguei no local, era um centro espírita que faz esse trabalho aqui em Florianópolis, e quando eu cheguei no local, havia quando eu cheguei no quarteirão, a fila já passava o quarteirão, assim, das pessoas aguardando em fila para que o centro abrisse, para que se iniciasse a entrega das marmitas. Só que quando eu cheguei, o grupo havia se atrasado, o grupo responsável pela entrega das comidas. E aí eu fiquei com aquelas pessoas aguardando na frente do centro. E o que eu presenciei foi algo assim, foi talvez uma experiência que eu teria que ter lido sei lá quantos livros ou experienciado várias outras coisas para ter percebido na prática o que eu vi. Havia no grupo uma pessoa que ela solicitou a outra, ela viu que a pessoa estava com um par de chinelos nas mãos, e aí havia um senhor que estava na frente dela, eu falei, olha, você não me daria esse chinelo? Aí essa pessoa olhou e falou assim, ele só estava com aquilo, e ele era um morador de rua, né? Aí ele olhou assim, mas eu acabei de ganhar esse chinelo. Aí esse senhor que estava à frente, ele levantou a calça assim, e ele estava com os pés muito inchados, muito inchados. Era algo assim muito difícil de assistir. Ele falou assim: olha, eu já fui no hospital várias vezes e não tenho o que fazer. E o tênis que eu uso é 2 números menor que o meu número, que eu consegui esse de doação e ele me aperta na mesma hora, sabe, senhor Ipsi? Ele pegou o chinelo e entregou assim, mas com total desapego, assim, tipo, isso não é meu, isso era para. Ele foi lá e entregou. Aquilo para mim foi tão forte, porque quantas vezes a gente acha que faz algo, né? A gente dá algo tão pequenininho nosso comparado com o que nós dispomos em termos de pertences, e eu vi que naquele momento aquela pessoa doou tudo que tinha, porque o que ele tinha era aqueles chinelos que talvez daria a ele algum conforto naquele momento em que ele se encontrava. E eu acho que isso tem muita conexão com esse olhar, né? Porque precisa fervor, precisa algo que te encante ao olhar o outro e perceber que aquele outro também é um pouco de Deus e você um pouco dele, e quando ele se torna melhor, de algum modo, o que o Sr. Ips trouxe foi isso, né? A gente se sente motivado, a gente se sente, né? Eu acordo no outro dia cedo, mas eu acordo disposto, eu encontro um propósito para a vida, e quando o propósito da vida está claro, que é esse sentido de servir, me parece que Bhavana, Karma e Dhyana acontece sem esforço. Ele aquilo já não precisa intelectualizar, não precisa, acontece, né? Pelo menos é isso que eu senti. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo pelo enriquecimento e pela sua exposição. Muito bonito, muito bacana. Renata? Renata tem? Oi, Vanildo, tá tudo tranquilo, eu não queria acrescentar nada hoje. Tá. Não, que a gente abre para todo mundo, então só falo no sentido de se alguém quiser falar, fique à vontade. Obrigado. Então, não, faz tempo que você não fecha para nós. Pera um pouquinho. O Rubens, perdão. Tô pulando aqui as etapas. Rubens, você quer finalizar alguma coisa, comentar alguma coisa? E eu pediria para o Fanan finalizar hoje para a gente, se for o caso. Som, Rubens. Desculpa, eu estava dizendo que estou muito feliz de ter encontrado
esse grupo, né? Que para mim é um dia especial. Essa interação eu acho riquíssima, a energia aqui eu acho muito interessante. Estou muito contente, de fato, com o grupo. Acho que só queria dizer isso. Mas eu acho que a recíproca é verdadeira, viu? Eu acho que eu posso falar por todos aqui, a gente está sempre ligado e querendo que que todos estejam bem, né? Não há assim, uma distinção entre... É uma coisa engraçada do ponto de vista, assim, mas é muito verdadeiro que a gente sente. Assim, a gente vem de experiências diferentes, de lugares diferentes, de situações diferentes, mas esse sentimento é um sentimento único, que eu acho que é o que nos une, que nos faz estar aqui às quintas-feiras obviamente, ouvir o que você fala e que cada um, no final, tenha a falar é muito importante e acrescenta muito no grupo, né? Eu acho isso muito legal. Ivanildo, pequenas coisas assim, às vezes a gente nem percebe, mas para mim são tão importantes. Eu gostei muito de saber, eu não tinha a menor ideia, vamos dizer que Fanon e Eurípides já eram da velha guarda, parceiros antigos, né? Do mesmo grupo. Quer dizer, esses aprendizados, para mim, já mostram essa energia que a gente tem, que está construindo e fortalecendo, né? Como ela já tem raízes muito bem assentadas. Isso me dá mais alegria ainda, saber que a gente está investindo, está no lugar certo, né? E achei muito interessante tudo isso, está ótimo. Ok. Obrigado, então, a todos, né? Excelente semana. E, Fernando, você, por gentileza, Tá bom. encha-nos de alegria e e de luz para a gente dormir. Eu vou encerrar do meu jeito aqui, tá? Primeiro, né, a gente fecha os olhos e se coloca inteiramente à disposição do cosmos sagrado, do amor. E juntamos nossas mãos diante do coração, diante do nosso próprio amor. E quando eu junto minhas mãos, eu junto minha luz e minha sombra, o que eu sou, diante do meu próprio amor. E junto também papai e mamãe, de onde veio a vida. E numa profunda humildade e com profundo agradecimento, eu agradeço a todos os seres, a todos que vieram antes. Namastê. 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 Boa noite. Namastê. Muito obrigado. Todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado.